ter um pouquinho de conhecimento a respeito de como a gente pode driblar a ansiedade. Estou muito empolgada, estou muito feliz, estou com grandes expectativas para essa live, porque nós vamos aprender muito com a psicóloga. Gente, vocês não têm noção. Essa convidada que vem hoje falar um pouquinho sobre como a gente pode driblar a ansiedade, ela é membro do British Psychological Society. Olha como ela é fina. Não só isso. Deixa eu olhar aqui, deixa eu ajustar aqui. Estamos tendo problemas técnicos, acho que está tudo bem. Pronto. Ela também é especialista em suporte emocional para imigrantes. Então, olha só que coisa maravilhosa. Uma convidada tão linda, tão, sabe, extraordinária como essa. Eu acabei de convidá-la, espero que dê certo e a gente consiga aí falar um pouquinho, porque essa minha amiga ela é muito, muito, muito preciosa, uma querida do meu coração, a Adriana Andrade, que vai falar aqui com a gente. Hello, Adri! Olá, Pri, tudo bem? Como é que você tá? Tô que bem. Bom te ver por aqui. Igualmente. Eu queria que pudesse dar um abraço assim, entendeu? Pelas câmeras. Pois Será que pode? que é uma amiga querida. Adri, que maravilha ter você aqui nessa live, minha amiga. Que privilégio. Obrigada por ter me convidado para gente bater esse papo aqui gostoso. Vamos embora, minha amiga. Olha, muito obrigada de verdade por ter aceito. Eu fiz uma mini introdução aí sua, mas minha filha, não tinha como ser mini, porque você é uma psicóloga top das galáxias, né? Obrigada. Obrigada. Pois é, você aí tá arrasando. Quem quiser pode seguir a Adri, deve segui-la, viu? Porque vai adquirir vários conhecimentos através das postagens dela e de repente pode aí marcar também a sua consulta com a Adri, né? Sim. Pri, tô amando sua nova fase de cabelo cacheado. Minha filha, eu tô Maravilhosa assim, essa transição. né? Tô deixando os cachos livres, leves, soltos. Tô aprendendo, né, minha filha? Porque, assim, é um processo, né? Cachinhos, eles merecem muitos cuidados. Então, assim, às vezes amassa. Então, a gente tem que... É um reaprendizado. Mas é, assim, a vida de uma expatriada, né? Esse papo Com de certeza. expatriados é assim. A gente vai vivendo, vai aprendendo, vai se refazendo, vai se moldando. Reinventando, né? Isso. Exatamente. Pois é. E eu fiz muita propaganda sua, porque você, como eu falei antes, é maravilhosa. E todo mundo, eu acho que já passa por uma fase assim, um pouco, né, aperreado, conturbado, principalmente nessa vida de imigração, para lidar especialmente com a ansiedade. Você, como uma psicóloga, você tem alguma dica para nos dar a respeito disso? Como nós podemos melhor administrar quando a ansiedade vem assim de repente, Adri? O que é que a gente deve fazer? Então, essa questão da ansiedade, assim, a gente precisa saber primeiro que a ansiedade ela é algo normal, né? Ela nos pertence, ela pertence ao ser humano, né? Ela tá ali para nos ajudar quando estamos em situações que nos colocam naquela situação de eu enfrento ou fujo disso. A gente precisa ter ansiedade para a gente ter o comportamento de se livrar ou enfrentar as situações. Mas o problema da ansiedade é quando a ansiedade ela está ali presente, aquele comportamento de fuga, aquela situação de você estar ali naquela tensão, com aqueles pensamentos, quando eles estão assim sempre, né? Quando você está naquele estado, né, de alerta sempre. Então, esse aí que é o problema da ansiedade, quando nós falamos sobre transtornos de ansiedade. Sim. Então, no exterior é muito comum, né? Porque são tantas coisas novas acontecendo ao mesmo tempo, muitas vezes as barreiras linguísticas, acho que isso é o que causa mais ansiedade no imigrante, né? No expatriado. Porque você, como se você voltasse à infância, né? Não sabe se comunicar. Exato. Eu falo sempre isso, né? E daí a gente não faz nada, a gente só chora, né? Igual um bebê, né? O bebê não sabe se comunicar. Qual é a forma que ele se comunica? Chorando. E assim, essa frustração de você chegar no país e você não conseguir se comunicar para um simples ir ao banco, pedir alguma coisa no mercado que você está procurando, assim, são coisas tão simples que a gente não pensa no Brasil. Eu vou ter essa... Não, você não pensa nisso. Só quando você chega que você se depara com a situação, né? E isso causa muita ansiedade. Mas, assim, primeiro é reconhecer que a ansiedade é algo normal. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso focar nas soluções. Né? Mas é claro, como quando você falou, quando aquela ansiedade chega sem avisar, né? Isso. Então, um ponto muito importante é o que todo mundo fala, mas funciona, que é a respiração. Né? Você
né? Para você trazer ali a consciência, sentir seu corpo, então isso é muito importante. Um fato muito importante com relação à ansiedade, Pri, é o exercício físico, também muito falado. E muitas vezes a gente não faz, mas quando você sente que você está ali naquele estado de ansiedade, você sair, se você conseguir, você tem a possibilidade de sair, fazer uma caminhada ali 10, 15 minutos. Não precisa ser uma coisa longa, um exercício físico, ir na academia, talvez você não tenha essa possibilidade no momento, mas sair para uma caminhada, né? Sair, apressar um pouquinho os passos, para dar uma caminhadinha um pouquinho mais rápido. Entendi. Então, assim, isso ajuda muito, muito mesmo. Não sabia dessa. Sim, o exercício físico aeróbico é muito importante para essa questão da ansiedade, né? Porque ele libera endorfina no corpo, né? Que dá aquela sensação de bem-estar. Então, é muito importante. Maravilha. E conversar com alguém também, né? Não se isolar. Isso é importante, porque você tira o foco um pouco da ansiedade, coloca o foco em outro lugar, daí o cérebro ele vai, né, voltando ao estado mais de calma, né? Então, de conversar com alguém, observar também ao seu redor. Tem uma técnica que fala para você assim, observe 5 coisas ao seu redor. Você fala, aqui tem um guarda-roupa, aqui tem isso, aqui tem uma porta. Você consegue me dar 3 cheiros que você consegue cheirar agora, nesse momento? Então, isso vai te ajudando também a sair daquele estado de ansiedade. Distrair mesmo o cérebro, né? Distrair o cérebro, é isso, é distrair o cérebro. Pois é. Uma vez, eu assim, tenho me controlado muito com essa questão da ansiedade, tratado mesmo em terapia. Então, eu lembro que uma vez eu estava no lugar e estavam acontecendo várias coisas. Você sabe, né, Adri? A gente já emigrou, né, do Brasil, já passou pelo Canadá, já voltou para o Brasil, Alemanha, Inglaterra. E nesse processo de imigração, para a gente, envolvem várias coisas. E para quem, como eu, já tem essas situações, né, esse pingo, né, que é a ansiedade, que você precisa sempre estar atento para mim, algumas coisas elas acabam sendo tomando uma proporção que não deveria, né? Então, numa vez, assim, eu tava, sabe, quase tendo aquela crise de ansiedade, eu tava tão aperreada, eu acho que eu tava num dos metrôs, ou numa das estações aí da Inglaterra, e aí eu vi um monte de azulejo colorido, e eu disse, eu vou contar quantos azulejos vermelhos, vou contar quantos azulejos azuis, vou contar. E isso foi me distraindo de uma forma que todo aquele pânico, aquela ansiedade, das preocupações que estavam sobre documentação, o que faltava, o que tinha, o que vinha, aquilo foi tomando uma outra proporção, né? E foi me ajudando realmente a estar mais presente no presente, né? Sim, exatamente. Esse excesso de pensamento, e muitas vezes você focar assim, o que é real nesse pensamento? Sim, o que é que eu posso... Nisso tudo que eu estou pensando, o que eu posso resolver agora, né? Então, assim, focar sempre no aqui e agora e isso. E distrair o cérebro, eu acho que é uma das maiores invenções que a gente pode fazer quando nós estamos nessa ansiedade, assim, quando ela vem assim, sem avisar. É verdade. E, com toda certeza, eu acho que você deu 3 dicas maravilhosas, top das galáxias, mas eu adicionaria, Adri, a 4ª. Fazer terapia. Terapia, sim. Não, essa deu até... Não, eu vou falar que a gente entrou... Você foi falar também da sua opinião. Mas sim, com certeza. Isso são coisas que a gente faz para aliviar naquele momento, né? Mas, assim, para um processo a longo prazo, para você entender mesmo o que está acontecendo, o que são esses gatilhos, o porquê a ansiedade, o porquê esses pensamentos estão, né, tomando conta, esses processos... Não só ansiedade, como depressão, qualquer transtorno com certeza a terapia vai ajudar muito a você entrar nesse processo de autoconhecimento, né? Porque é só se autoconhecendo que você consegue se autodesenvolver, que você consegue até no processo mesmo migratório alcançar, né, os objetivos propostos. Isso mesmo. Para quem está chegando agora, nós estamos conversando nesse bate-papo com a psicóloga. Elaine, tudo bom, Elaine? Uma psicóloga maravilhosa, Adriana Andrade, que eu tenho prazer e privilégio de chamar de amiga, diretamente da Inglaterra nesse momento. Isso, foi um presente que a Inglaterra nos deu, Brighton, né, Pri? Brighton, pois é. E nesse papo, né, ela já deu algumas dicas aí sobre como a gente pode driblar
A ansiedade é trava-língua. Mas eu tenho uma super curiosidade, uma pergunta para você, Adri. Tchan, tchan, tchan! Você, como psicóloga, como membro, né, do British Psychological Society, uma mulher fina, chique, elegante, Oi, e você Bárbara. também expatriada. Por você ser psicóloga, ter todo o estudo, todo o conhecimento, é mais fácil ser uma expatriada, porque você já é psicóloga e tem todas as ferramentas, então ser uma expatriada, mudar de país, morar fora, é a coisa mais fácil do mundo, porque você já é psicóloga. Será que teria isso? Seria verdade? Então, Pri, antes da gente ser psicóloga, ou ser professora, ou ser uma médica, o que seja, nós somos seres humanos, né? Então, antes de tudo isso, nós somos seres humanos. Então, assim, é óbvio que você ter um conhecimento com relação a algo te ajuda, né? Mas, assim, não te impede de passar por situações, por também sentir saudade de casa, por também ficar frustrada quando você quer falar algo. Por mais que você fale inglês, você tem que pensar. Não? Assim, eu, por exemplo, tenho que pensar para colocar as palavras certas, para você se expressar, às vezes, até na hora de você querer reivindicar alguma coisa, é mais difícil, você trava, né? Por causa, né? Então, assim, é como eu falei, por ter alguns conhecimentos e por fazer terapia também, é óbvio, as coisas se facilitam um pouco, mas o sentir o que todos os imigrantes sentem, não, eu sinto do mesmo jeito, né? Que é a saudade de casa, que é a vontade, a gente às vezes fica em dúvida se está no lugar ou se não quer estar. Às vezes acontece alguma coisa no Brasil, você fala, ai, mas será que eu estou fazendo a coisa certa? Ele está tão longe, né? Então a culpa, às vezes, dos seus pais estarem idosos, envelhecendo, e você está longe. Então, assim, é óbvio que eu sinto todas essas coisas, sim, de qualquer imigrante ou expatriada. Então tá. Então, já que você é uma pessoa normal, como nós, né? Só tem a profissão psicóloga, não é nenhuma capa extraordinária. E aí você citou já alguns pontos que a maioria dos expatriados, aqueles que moram fora, imigrantes, sentem, né? Saudade da comida, saudade dos pais e família. Gente, quando é aniversário, agora tá chegando a formatura do meu irmão mais novo, vai se formar em medicina, o meu bebê, eu chamo ele de bebê. E assim, você fica com aquelas questões, será que a gente vai conseguir mesmo ir? A vontade não falta, né? Mas tem vários acontecimentos, né? E nem sempre você consegue estar presente em todos os eventos da família. Mas assim, Adri, para mim, eu acho que a maior saudade do Brasil seria a família, mas eu acho que além da família, o que a gente ainda consegue se ver aqui ali é a comida. A comida, a gente consegue achar, por exemplo, aqui no Canadá, em Toronto, a gente tem vários mercados brasileiros e sim, a gente consegue. Mas eu não sei se é a mistura de você ter aquela lembrança afetiva de estar comendo, sei lá, de repente, a gente do Nordeste, uma macaxeira, um cuscuz, naquele calorzinho do Nordeste. Comer umas frutas frescas, assim, uma salada de fruta com leite condensado. Não sei, eu tenho essa sensação de que eu sinto saudade ainda da comida, por mais que eu consiga achar as comidas bem semelhantes a que a gente tem no Brasil, ou iguais, né? Tapioca, cuscuz. A gente encontra aqui também em Toronto. Mas qual a sua maior saudade? O que você acha assim, que é a maior saudade sua do Brasil? Então, falando de comida aqui, ó, a Elaine, ela tá aqui, olha eu aqui, porque ela é proprietária de um dos mercados brasileiros aqui em Brighton, né? Que é o nosso ponto de encontro, né? Esses mercados, assim, eles são, assim, um ponto, assim, é uma rede de apoio, né, que a gente fala, né? Exato. Porque você vai lá, além de ter as comidas, né? Tem também pessoas brasileiras que a gente encontra e falamos a nossa língua, então é um lugar mais que a gente chega lá e fica aliviado um pouco, né? Sim. Mas você falando de saudade, a maior saudade para mim é a família, assim. Para mim é a família, mais do que comida, porque a gente cozinha muita coisa brasileira aqui em casa, né? Então, assim, a comida não é tanto, porque hoje você já encontra. Quando eu cheguei em Brighton, não tinha nenhum mercado, então, assim, era meio difícil. Mas hoje, assim, é bem tranquilo, a gente encontra de tudo, consegue fazer quase que tudo, né? Mas eu acho que o contato com a família, assim, igual você falou, perder os nascimentos dos sobrinhos, né, aniversário, essa época de Natal, Ano Novo que passou, né, que é uma época muito festiva e também tem muita relação afetiva, né? Porque, assim, você tem que estar com a família no Natal, né, para os brasileiros. Então, assim, eu acho que para mim, assim, a falta da família é a minha maior saudade.
Minha mãe estava aqui falando, tenho saudade dela. Ela eu vi o comentário, olha só. Ai, que fofa. A Patrícia falou, eu tenho saudade de pamonha e palmito. Palmito, eu não sou muito fã não, mas a pamonha, vai dar, né? Pamonha, bem feita. A gente feita. no Nordeste não come muito palmito, né, Pri? A gente não teve esse costume. No Sul eles comem muito. Pois é, eu acho que é questão de costume. Palmito lá. Acho que é questão mesmo de costume. Mas olha, nós nos conhecemos quando eu estava morando aí na Inglaterra, né, Dri? E foi, por mais que foi assim um tempo curto, eu acho, porque foi assim que a gente estava saindo da Inglaterra, então minha vida estava conturbada, tipo assim, se eu reorganizar para vir para o Canadá e naquela questão de mudança e muitas coisas acontecendo na vida, e a gente mesmo assim teve essa oportunidade maravilhosa de se tornar amigas mais próximas. E quando a gente veio aqui para o Canadá, escolheu o Canadá, esse sonho cresceu porque a gente vê que a gente tem várias coisas em comuns com o Canadá, né? Principalmente a questão do mercado de trabalho, né? Que aqui parece ter mais oportunidades do que por aí na Inglaterra, para gente. Porque cada um tem que ver o que faz sentido. Mas para vocês, como é que foi esse processo? Assim, por que vocês escolheram a Inglaterra? E o que é que a Inglaterra, assim, tem de tão legal quando vocês imigraram, vocês disseram assim, poxa, vamos tentar a Inglaterra. Então, Pri, na verdade, a gente queria muito, a gente voltou, a gente já foi imigrante, quando eu falo a gente, eu e meu esposo, a gente já foi imigrante, a gente se conheceu, por sinal, como imigrantes, né, quando nós morávamos nos Estados Unidos. Então, nós já fomos imigrantes lá. E nosso plano era, vamos voltar, a gente morou 9 anos no Brasil, né, e daí a gente pensou, vamos voltar para os Estados Unidos. Mas naquele momento não deu certo, né? Então, meu marido falou, quem sabe a gente vai para a Inglaterra. Tem um amigo lá, e ele tinha convidado, o Rafael falou que não deu certo nos Estados Unidos, ele falou, vamos para a Inglaterra. Lá, a gente queria que as crianças aprendessem inglês, estudassem, né? Falou, vai para a Inglaterra, porque lá também tem inglês, né? Eles vão aprender inglês de toda forma. E vocês têm o passaporte italiano, né? Meu marido, na época, ele tinha o passaporte italiano. Tem até hoje, né? E naquela época não tinha um Brexit, então a comunidade europeia, aqui também era Europa, comunidade europeia, então poderia vir, morar legalmente, tudo. E daí foi o que a gente fez. Não foi nada com muito planejamento, nem com muito sonho. Na verdade, eu nunca sonhei em vir para a Europa ou morar aqui na Inglaterra. Nunca foi um sonho nosso. Posso falar nosso, que também nunca foi no meu marido, que a gente já conversou sobre isso. Mas foi nessas circunstâncias. E daí a gente caiu meio que de paraquedas, né? E meio que comparando, né? Porque quando você mora em outro país, aí no começo comparávamos muito, tudo. E foi bem difícil no começo para adaptação, porque era tudo muito diferente, né? Como você fala, às vezes na América do Norte tem mais oportunidades, aqui, assim, é outro estilo de vida, outro estilo de governo, né? Outro estilo de se viver mesmo. Então, mas agora estamos bem adaptados, graças a Deus. E vivendo, se reinventando, né, toda hora, porque você tem que chegar, você tem que se reinventar, você tem que fazer aquele luto, né, até aquele luto social de quem você era no Brasil, né, e você chega, você trabalha em outras coisas, eu trabalhei em loja, fui caixa, vendedora. Então, assim, você fica, poxa, mas no Brasil era isso, era aquilo, eu já tinha uma profissão. E você tem que entender que você também precisa fazer esse luto, né? O luto de quem você era para quem você está se transformando aqui. E aprender outras habilidades, aprender outras coisas. E foi muito legal esse tempo, né, de aprendizagem aqui na Inglaterra. Pois é, Adri, é muito interessante. Tudo isso que você falou, eu queria estar com um caderninho, devia estar anotando. Se vocês estão aí na live anotando, anote, porque sigam logo a Adri, que ela é uma psicóloga e tanta, vocês vão, né, adquirir muitos conhecimentos através da vida dela. Mas assim, principalmente essa questão, quando você falou, a gente caiu de paraquedas nesse país, né? Porque a vida da gente como imigrante, como expatriados, muitas vezes a gente literalmente cai de paraquedas em determinados lugares e a gente planeja de certa forma algo e acontece totalmente de outra forma, né? E às vezes nem planeja, né, Pri? Esse é o mal de muitos brasileiros, né? Vem sem planejamento.
E essa adaptação e readaptação, no começo da live a gente comentou, né, do meu cabelo. Fazendo e refazendo, tá aqui, o cabelo super natural, mas no dia que eu quiser passar uma escova, vai passar uma escova e tá tudo bem também, entende? De você realmente ir se adaptando, né, com suas vivências. E aí você falou também da questão profissional, né, o quão é importante a gente estar aberto e flexível, e como isso causa vários problemas, principalmente em relação à ansiedade, você sabe melhor do que eu, né? Quando a gente não faz o luto, porque nem sempre a gente vai conseguir exercer a mesma profissão que a gente exercia no Brasil, no país que a gente migra, não é? Ou, de repente, como você começou, você acabou de contar a sua trajetória aqui, foi atendente, eu trabalhou em loja, e fez isso, fez aquilo, e foi construindo, e foi se fazendo e refazendo até hoje, né? Sim. Se tornar a psicóloga que você é. Mas, assim, é uma questão de tempo, é uma questão de estar aberto também a essa readaptação, né? E tá, assim, flexível, eu diria, né? Flexível, é o que a gente chama da inteligência intercultural, né? Essa flexibilidade de você não só se entender como eu vou precisar ser flexível, né? Me reinventar em muitas situações, mas também entender o outro, né? Entender as pessoas ao seu redor, os outros imigrantes, ou até a população local também, né? Entender que eles são, não é que eles são frios, mas é que é a cultura deles, né? Que, né, não, essas questões, né? Que você não pode dar um bom dia, você pode, ele vai te responder. Talvez ele só seja um pouco mais fechado do que nós estamos acostumados com a nossa cultura brasileira, né? Pois é. Mas às vezes esse choque... A flexibilidade é bem interessante, é muito importante, na verdade. Pois é, Adri, eu lembro que quando a gente se mudou para a Alemanha ela já tem esse estereótipo, eu acho, de ser, assim, uma cultura mais fria, as pessoas serem mais, literalmente, mais fechadas. E são, mas até você conhecê-los, né? Só que, assim, quando você chega, por exemplo, para mim, na época, tem a questão também de maturidade, né? Você vai conhecendo, como você acabou de falar, essa inteligência intercultural, ela é construída também, eu acredito, com o tempo. Né? Então, nos meus primeiros dias da Alemanha, eu levei um choque anafilático, porque não importa o que você lê, não importa o que você estuda, os vídeos que você vê na internet, gente, quando você está lá na realidade, como você fala, a barreira linguística, para mim, eles não estavam falando alemão, eles estavam falando o chinês multiplicado com alemão, multiplicado com grego. Primeiro, o que é isso, gente? Não, o que é isso? O que está acontecendo aqui ao meu redor? Tudo funciona para mim, né, naquela época, aquele choque, tudo funcionava de uma maneira diferente, né? Os trens, a forma que você se comporta até, essa questão de cumprimentar, né? Eu aprendi os cumprimentos básicos. Oi, tudo bem? Saía falando assim com todo mundo. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Mas não é algo cultural daquele lugar de onde eu morava, tá, assim, tão aberto. E eu dizia, ups, eu acho que não era para eu estar falando. Você se sente, assim, literalmente um peixe fora d'água. Você não sabe, né? Como se comportar muitas vezes, né? Se fala, se não fala, como que fala, né? Pois então, mas faz parte, é algo que a gente vai aprendendo e serve para o nosso crescimento, né? Total. Idri, só para a gente concluir essa live, deixar com um gostinho de quero mais. Qual a dica que você daria para quem é um expatriado, ou de repente para você, né, que de antigamente você daria essa dica, olha, eu daria essa dica para você, você vai precisar dessa como expatriada, como uma imigrante nessa Inglaterra, ou, né, que passou também pelos Estados Unidos. Qual a dica, assim, que você dá para as pessoas? Eu sempre falo, né, que a situação atual da pessoa não define quem ela é, né? É só o processo que ela está passando, né? Então, assim, muitas vezes a gente está muito focado no aqui e agora. Eu estou fazendo uma coisa que eu não gosto, trabalhando no lugar que eu não estou gostando, estou ganhando o que eu não quero, estou ganhando pouco. Mas, assim, foca lá na frente. O que é que você pode fazer para melhorar? Então, a primeira coisa, aprender a língua local, né? Isso. Muitas vezes nós, brasileiros, nos acostumamos a estar na nossa bolha. Não é ruim, né? Estar no meio da nossa comunidade é até uma forma de aliviar essa ansiedade, essa pressão de estar longe de casa. Mas é muito importante também aprender a língua local, né? Isso. Não se acomodar. Então, aprender a língua local para você se autodesenvolver, né?
Muito importante mesmo. E, né, criar outras habilidades, né? Não se comparar com a história do colega que chegou faz pouco tempo, ou chegou há muito tempo, e ou tá ali, ou tá aqui, tá onde você queria estar. Então, assim, entender a sua história, entender o seu momento, né? E não parar, né? Sempre estar em movimento para completar o seu processo migratório, né? Os objetivos que você traçou quando fez esse processo de mudança. Dri, foi lindo tudo isso que você falou, Dri. Meu Deus, que mulher sábia, minha amiga. Ai, meu Deus. E essa questão, eu só queria comentar algo antes da gente concluir mesmo. Quando a gente começa a se comparar, Adri, eu vejo muito, muito isso com pessoas, né, que convivem, expatriados assim como nós. A gente começa a se comparar do tipo, mas fulano chegou em país tal e ele comprou o carro com um mês. Então, quando eu for migrar também, eu vou também conseguir comprar o carro com um mês estando nesse país. Ou então, não, mas Cicrano com X tempo conseguiu comprar uma casa. Ou Cicrano teve um trabalho de X ou Y ou Z. Só que, assim como você falou, eu só queria realmente reforçar para a gente, realmente, que a gente precisa focar no nosso processo, né? Porque não é porque a história de X, Y, Z aconteceu assim com eles que vai acontecer conosco. Seria ótimo, principalmente essas histórias de sucesso. Mas a gente pode sim se basear, até porque a gente vê, olha, tal pessoa conseguiu, então é possível, mas assim, cada um, eu acho que é importante a gente focar, que a gente precisa ver, como você falou, os nossos processos, né? Precisa prestar atenção na gente, no nosso mundo, porque senão essa questão de comparação que acontece muito, acho que você tem muito acesso com isso, atendendo, né, esse atendimento clínico, ver que as pessoas de fato se comparam muito, e isso muitas vezes gera a questão da ansiedade, gera a questão de, né, desses processo de você pensar, meu Deus, eu não sou nada, não sou ninguém, e lá no Brasil que eu era. Né? Exatamente, daí você entra nesse processo de se ficar olhando tanto a vida do outro e esquece de focar na sua, né? Exato. E daí você quer a habilidade do outro, você quer estar no outro, e não adianta, você tem o teu, é você com a sua caminhada, com o seu processo. Então, isso assim, mesmo. foca, e é sempre assim, foca na sua vida, na sua caminhada, no seu processo, no que você pode fazer de melhor para você, o que é que você quer. Né? O que é que você veio buscar quando você fez esse processo de imigração? Então, é muito importante sempre se perguntar isso. Porque, às vezes, no decorrer e na caminhada, a gente se esquece do nosso objetivo, Verdade. né? Verdade mesmo, Andrinho. Uau! Quanto papo bom. Vamos fazer a parte 2? Eu já topo. Vamos sim, foi muito rápido essa meia hora. Também achei. Olha, vou deixar a live salva. Algumas informações finais. Vou deixar a live salva. Vai ficar também no perfil da Dri. Yeah! Terceira coisa, eu gostaria muito de fazer terapia com a minha amiga, a Dri. Mas não dá, porque nós somos amigas, pois é, né? Mas assim, Dri, é um privilégio ter você como amiga. Eu já falei isso 400 vezes, mas é porque é verdade. Quem não conhece ainda, a Dri é especialista em suporte emocional, né, para imigrantes. Então, essa live a gente, né, focou realmente da gente falar um pouquinho das ansiedades que essa vida de expatriada traz e como a gente pode, né, driblar. Consegui falar esse trava-língua. Sem trava-língua, né? Yes. Mas é isso, gente. Foi um prazer, Dri. Mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado esse convite. E nós vamos se falando para a gente fazer aí a parte 2. Combinado? Vamos sim. Pri, obrigada a você. Pri, obrigada por estar fazendo também lives agora. Eu estava lembrando, Pri, que você foi minha primeira convidada quando eu comecei as lives, lembra? Lembro! Você foi minha primeira convidada, foi muito bacana o nosso papo também, você compartilhou um pouquinho da sua história, né? Isso. Então, assim, esse trabalho eu acho que nós fazemos, assim, eu como psicoeducadora, você, né, trazendo essa questão do expatriado aqui, porque eu acho que nós, como seres humanos, temos essa necessidade de nos identificarmos com os outros, né, com as histórias dos outros. Então, assim, é muito bacana, assim, esse trabalho, continua, eu tô lá vendo, aprendendo a fazer maquiagem. Toda sexta uma convidada diferente, que ensina algo. Na sexta que vem, eu tô super empolgada com o nosso convidado da sexta que vem. Ela tem doutorado. Gente, cada vez, entendeu? Me veio uma convidada assim maravilhosa. Só tenho amigas tops. Que e legal. Pois é, toda sexta agora vai ter um papo de expatriadas. Que legal, bacana, Pri, bacana mesmo. Muito obrigada, Dri. E a gente vai se vendo e se falando. Igualmente. Tá.
Beijo. Um beijo. Tchau todo mundo que ficou na live até agora. Isso mesmo, muito beijo obrigada. E tchau. Tchau, amiga. Beijo. Beijo. Tchau, tchau.